Diante da garota, um demônio de gelo colossal se erguia. Ela era apenas uma novata, recém-chegada, mas ali estava, forçada a encarar aquela criatura aterrorizante. Contudo, como guardiã da honra da linhagem dos Cavaleiros Campbell, Cecily não podia recuar. Ela apertou a espada com força e avançou. Os olhos do monstro não mostravam emoção alguma. Ele lançou uma saraivada de pequenos pilares de gelo direto nela. Cecily não tinha como se defender ou revidar. Ela caiu no chão, olhos arregalados, observando impotente enquanto o monstro desferia seu golpe fatal. Naquele milésimo de segundo antes da morte a levar, um clarão de luz cortou o ar. Era o arco de uma lâmina afiada como navalha, cortando o ataque do monstro num instante. Diante dela, um jovem de sua idade. Seu nome era Luke, e essa já era a terceira vez que ele a salvava de ir para o outro lado. Nossa história começa em Haussmann, um centro comercial independente, livre da influência do Império e da monarquia. Sempre que bandidos do Império apareciam para importunar os comerciantes, Cecily sacava a espada e dava um aviso. Sumam agora ou percam algo precioso. Os comerciantes estrangeiros tentavam resistir, mas ao verem o distintivo da guarda noturna, xingavam baixinho. Gritavam, "Vou lembrar do seu rosto", e saíam correndo tão rápido que deixavam as sandálias para trás. Graças à bravura de Cecily, o povo podia negociar em paz. Eram muito gratos à jovem cavaleira. Enquanto Cecily se deleitava com os elogios, um estrondo ensurdecedor ecoou ali perto. Em meio aos gritos de cidadãos em pânico, Cecily olhou e viu um homem brandindo uma espada enorme descontroladamente. Onde sua lâmina atingia, mercadorias se estraçalhavam. Pela vestimenta, Cecily o reconheceu como um guerreiro. Ela gritou um aviso, exigindo que ele parasse ou ela atacaria. Mas por mais que o alertasse, o homem não dava sinais de parar. Cecily lançou seu ataque. Ele revidou e, com um único golpe básico, arremessou Cecily para trás. Ela ficou chocada com a força aterrorizante dele. O combate real era de fato uma fera completamente diferente. Cecily se recompôs e se levantou mais uma vez, determinada a deter o cavaleiro à sua frente. Desta vez as coisas foram ainda piores. O oponente balançou a espada quase sem cuidado, mas a lâmina de Cecily se partiu em duas como se fosse de vidro. Aquela não era uma espada comum. Ela havia sido passada por 3 gerações, um orgulho e símbolo da família Campbell. Ao ver sua espada quebrada, o espírito de Cecily desmoronou. Ela ficou paralisada, sem sequer piscar, enquanto o oponente erguia a lâmina para derrubá-la. No momento em que a espada estava prestes a partir Cecily ao meio, outra lâmina a interceptou. Em vez de desviar a espada, ela a perfurou, dividindo-a em 2 pedaços. O guerreiro pareceu chocado, e esse susto o trouxe de volta à realidade. Ele parou. O incidente terminou ali, com outros cavaleiros chegando para contê-lo e prendê-lo. O jovem virou-se para Cecily com um olhar de decepção. Era só isso que ela tinha? E ainda se atrevia a se chamar de cavaleira. Com essas palavras, Luke se afastou. Lisa veio correndo atrás dele, mal conseguindo recuperar o fôlego antes de alcançá-lo. Talvez todo o ocorrido tivesse azedado tanto seu humor que ele não queria mais trabalhar. Ele foi direto para casa e caiu num sono profundo. Cecily, por outro lado, levou sua espada quebrada à forja mais renomada da cidade, pedindo que restaurassem sua herança de família. Eles não puderam fazê-lo. Hoje em dia, espadas eram feitas derretendo ferro e despejando-o em moldes. Quase ninguém mais forjava espadas à moda antiga a partir de um único lingote. Reparar uma espada quebrada, unindo-a novamente, era ainda mais difícil. Pouquíssimos artesãos possuíam tal habilidade. Cecily lembrou-se da lâmina afiada de Luke. Ela pediu o endereço dele ao mestre da forja e foi procurá-lo. Felizmente, ele também era um ferreiro. Ela se apresentou formalmente. Cecily Campbell, cavaleira de 3ª geração da família Campbell. Viera pedir a Luke que forjasse uma espada que jamais pudesse quebrar. Lisa, sem entender o real sentido do pedido, estava prestes a explicar que nada dura para sempre quando Luke a interrompeu. Ele recusou o trabalho com várias desculpas. Aquela katana foi feita pelo pai dele. Antes que 5 segundos se passassem, Lisa, sem querer, soltou a verdade e entregou o ouro. Aquela espada foi forjada pelo próprio Luke. Sabendo que ele a considerava indigna de uma lâmina de qualidade, Cecily disse a Luke que a família Campbell lutava para proteger Haussmann desde o primeiro dia da fundação da cidade. Era sua maior honra e uma responsabilidade inegável. Cecily havia se tornado cavaleira há apenas um mês após seu pai falecer de uma doença grave. Como filha mais velha, ela não podia deixar a tradição familiar desaparecer. Cecily pediu a Luke que a observasse lutar, e então tomasse sua decisão. No momento em que ela terminou de falar, sinos de alarme soaram além dos muros. Significava que um comboio de suprimentos estava sob ataque. Cecily correu para a confusão e encontrou muitos cavaleiros feridos no chão, com lesões nada leves.
Os culpados não eram humanos, mas lobos monstruosos. Luke estudou seus olhos e notou algo anormal. Alguém estava manipulando tudo por trás. Cecily, sem noção da diferença entre ela e os oponentes, superestimou sua força e atacou sozinha, querendo impressionar Luke. Ela balançou a espada na criatura, mas não conseguiu deixar um único arranhão em sua pele. Enquanto a fera erguia a garra para esmagá-la, Luke chegou. Ele fatiou o lobo ao meio com um único golpe sem esforço. Os lobos restantes avançaram sobre ele, mas foram despachados com precisão. Seus pés dançavam para frente e para trás com graça ágil, seu corpo se movendo fluidamente para desviar de cada golpe. No momento em que o monstro deixava uma abertura, era abatido. Depois que Luke lidou com os lobos, um clarão roxo de luz irrompeu a distância. Quando se dissipou, uma onda de névoa congelante varreu a terra, transformando tudo o que tocava em gelo. Quando a névoa se dissipou, revelou o monstro colossal que vimos no início. Luke sabia que Cecily não tinha chance contra ele, então disse a Lysa para tirá-la dali. Ele ficaria para trás e o enfrentaria sozinho. Suas palavras eram firmes e decisivas, mas nem ele tinha certeza se conseguiria enfrentar aquilo sozinho. Se não tomasse cuidado, a criatura poderia engoli-lo hoje e cuspi-lo amanhã. Luke fez o possível para se defender da implacável saraivada de gelo lançada pelo monstro. Mas num momento de descuido, ele levou um golpe e caiu. Uma tempestade de estilhaços de gelo continuava vindo, sem piedade. No momento em que estavam prestes a empalar Luke, Cecily voltou. Pela honra do nome Campbell, ela não podia abandonar alguém em perigo. Vendo a determinação de Cecily, Luke não disse mais nada. Em vez disso, chamou Lysa para trazer sua espada e um lingote de aço, e começou uma extraordinária exibição de forja mágica. Ao comando de Luke, ele e Lysa fecharam um olho. Suas pupilas tremeram e se moveram rapidamente. Um círculo mágico materializou-se no chão sob eles, e dentro dele, uma esfera de energia mística pulsou, ganhando vida. Luke colocou o punho e o lingote de aço dentro. Ele cantou em voz alta cada passo intrincado do processo de forja. A cada etapa, o lingote se transformava, tomando forma gradualmente até que uma espada nascesse. Quando completa, Luke puxou de dentro uma lâmina carmesim flamejante. Parecia que queimava com uma chama eterna, feroz o suficiente para incinerar qualquer coisa e nunca se apagar. Com esta espada em mãos, Luke não temia mais o monstro. Graças a Cecily, que lhe deu tempo, ele conseguiu forjar a lâmina. A espada quebrada da família de Cecily, tendo cumprido seu último dever, desmoronou em fragmentos. O fato de ter aguentado tanto tempo foi um milagre. Luke empunhou a espada e avançou. Ao levantar o braço, as chamas na katana rugiram, ganhando vida. Quando o monstro balançou as garras para atacar, um único golpe horizontal cortou seu ataque completamente. Cecily observava em silêncio atordoado. Aquela era a katana que ela sempre sonhara. Lysa explicou ao lado que forjar uma katana com esse padrão nunca foi uma tarefa simples. Deixando de lado os muitos passos complexos envolvidos, só o processo de aquecer e forjar o lingote já era suficiente para derrotar inúmeros ferreiros. O monstro pareceu sentir que seu oponente havia ficado muito mais forte, então se transformou mais uma vez. Seu corpo ficou ainda maior. O tronco não era mais uma forma redonda simples, mas agora tinha frente e costas distintas. Asas brotaram de suas costas e lançaram uma tempestade de granizo direto em Luke. Luke apertou o punho da espada e se moveu para desviar. Sua velocidade era impressionante, mas a densidade do gelo era esmagadora. Muitos estilhaços roçaram sua pele sem atingi-lo em cheio. Cecily se perguntou por que Luke não usava a espada para bloquear. A fraqueza de uma katana reside em sua natureza fina e frágil. Como ela já havia visto, Luke foi derrubado quando sua katana anterior se partiu. Ele simplesmente não podia se dar ao luxo de bloquear. Tinha que desviar. Esse era o estilo de luta que qualquer um empunhando uma katana era forçado a dominar. Parecia que Luke estava sendo dominado, mas a verdade era o oposto. Ele entendia seu alcance de ataque e sabia exatamente quando aproveitar uma oportunidade. Como para provar as palavras de Lysa, Luke avançou e abriu um enorme corte na barriga do demônio, então usou a perna dele como trampolim para se lançar no ar e desferir um golpe devastador que dividiu a fera em duas. Testemunhar isso abriu os olhos de Cecily para um mundo totalmente novo. Luke não era apenas poderoso e experiente, mas a espada que ele empunhava era de uma qualidade inacreditável. A única pena era que era uma arma de uso único. Após a batalha, ela se dissolveu no vento e virou pó, não deixando nada para trás, e não foi só a katana. A armadura de Cecily sofreu o mesmo destino. Ela a usou para proteger Luke, então agora jazia em pedaços, caindo no chão e expondo seu peito nu. A câmera subiu para o céu naquele momento, e ecoando no ar estava o grito angustiado de Luke. Na manhã seguinte, Cecily informou Luke sobre a recompensa, então, envergonhada e sinceramente, pediu desculpas. Mas como Luke poderia simplesmente aceitar um pedido de desculpas? Ela teve a audácia de socá-lo tão forte que o deixou desfigurado e achou que um simples desculpa resolveria.
Aquelas coisas eram banhadas a ouro, cravejadas de diamantes ou armadas com ogivas nucleares? Porque seja lá o que fossem, bastou um olhar para ele ser nocauteado e acabar assim. Ele deveria socá-la de volta para ela saber como era. Por causa da surra que levou, Luke não pôde comparecer à conferência de Valbenil, onde todos discutiam o demônio que iniciou a guerra há 44 anos. O reaparecimento de um demônio ontem os fez sentir que o dia de seu despertar não estava mais longe. Eles tinham que correr contra o tempo. Se a humanidade encontrasse a espada sagrada primeiro, ainda haveria esperança. Mas se Valbenil despertasse e a humanidade ainda não tivesse a espada em mãos, bem, eles poderiam começar a cavar a própria cova agora para a mudança para o além não ser um choque. Na cena do ataque de ontem, os cavaleiros capturaram alguns bandidos e os interrogaram. Eles não sabiam nada sobre a figura misteriosa por trás de tudo. Tudo aconteceu porque essa pessoa lhes disse que havia tesouro no comboio. Então os bandidos agiram. Além disso, o líder deles havia sido transformado em monstro por essa mesma figura. Assim que o bandido terminou de falar, uma criatura irrompeu de sua boca. Por sorte, um cavaleiro reagiu rápido o suficiente para matá-la antes que pudesse fazer qualquer coisa. Lidar com essas coisas era realmente enervante. Ninguém podia prever que eventos catastróficos viriam a seguir. O cavaleiro reportou aos seus superiores. O comboio transportava uma caixa de espadas que claramente não eram armas comuns. A figura misteriosa provavelmente estava atrás disso. Felizmente, Luke apareceu a tempo. De volta com Luke, ele seguia seu dia normalmente, trabalhando em sua forja. Cecily observava de fora, pois a regra era que mulheres não eram permitidas lá dentro. Lisa, sendo uma assistente especial, era a exceção. O intrincado processo de forja que Cecily acabara de testemunhar era apenas o primeiro passo, e além disso, Luke estava apenas fazendo uma faca de cozinha. Só isso já mostrava o quão valiosa uma verdadeira katana realmente era. Saber disso só fortaleceu a determinação de Cecily em obter uma arma forjada por Luke. Ela o importunou incessantemente até que ele, irritado e exausto, cedeu só para ter um pouco de paz e sossego. No entanto, se você quer comer, tem que trabalhar. Sem trabalho, sem comida. A taxa de forja era, claro, inegociável. A matéria-prima para uma katana exigia um tipo especial de aço da mais alta pureza. O custo de acabamento e polimento, junto com outras 77 despesas, seria tudo por conta de Cecily. Ela quase desmaiou ao ouvir isso. Ela trabalhava para o governo, não era uma bandida. Como ela poderia pagar tudo isso? Poderia parcelar ou pagar a crédito? Luke confirmou friamente. Absolutamente não. Ela pensou bem e percebeu que esse cara provavelmente estava apenas dificultando as coisas de propósito. Ela se perguntou se deveria ir de Mike Tyson para cima dele, jogando direitas e esquerdas e um gancho direto na garganta. Na manhã seguinte, Cecily foi trabalhar de mau humor. Todos presumiram que ela havia brigado com o namorado. Mal sabiam eles, Cecily não tinha nem cachorro para latir para ela, que dirá um namorado. Naquele exato momento, seu superior a chamou e lhe atribuiu uma importante missão de proteção. Como ela tinha uma conexão com Luke, era a candidata mais adequada para o trabalho. Quando Cecily entrou na sala, uma garota deslumbrantemente linda já esperava, usando um certificado de boa conduta preso ao peito. Seu nome era Arya, a pessoa que Cecily deveria proteger. Cecily ficou bastante surpresa ao saber que escoltaria uma pessoa em vez de mercadorias ou suprimentos, como de costume. Mas, novamente, chamá-la de pessoa não era totalmente preciso, porque Arya era uma espada demoníaca. A caixa de espada que todos viram antes era para guardar Arya. Para evitar ser roubada, ela se transformou em forma humana e entrou na cidade sozinha. Graças a isso, ela conseguiu escapar da figura misteriosa que havia forjado um pacto com um demônio. Assim que o briefing da missão terminou, Cecily não perdeu tempo e foi direto para a casa de Luke. No momento em que se viram, os dois iniciaram uma discussão acalorada, vendo-os ir e vir. Arya achou aquilo bastante cativante. Eles eram um casal. Cecily podia tolerar quase tudo, mas ser confundida com a amante de Luke era absolutamente inaceitável. Vendo-o permanecer em silêncio, ela sacou a espada e avançou sobre ele. Rapidamente, e os dois lutaram por um tempo antes de se acalmarem. Arya agora estava ainda mais convencida de quão próximos eles eram. Luke ficou bastante intrigado quando Cecily disse que Arya era uma espada demoníaca. Não importava como ele a olhasse, ele não conseguia conectar aquela garota deslumbrante, com um corpo de tirar o fôlego, a uma arma. Arya caminhou até uma clareira, começou a entoar um encantamento e terminou o verso com um comando para matar Deus. No momento em que suas palavras cessaram, o ar ao redor deles foi tomado por ventos violentos. Algumas rajadas cintilavam com uma luz afiada como navalha, e qualquer coisa que as tocasse seria fatiada em pedaços. O vento envolveu Arya. Seu corpo inteiro brilhou com uma luz ofuscante, e quando ela se dissipou, a garota havia sumido. Em seu lugar, uma espada, fincada perfeitamente no chão. Esta era a espada demoníaca. Além de mudar de forma, Arya possuía o poder do vento.
Normalmente, para um humano liberar lâminas de vento como ela acabou de fazer, seria preciso forjar um contrato com o vento e então canalizar energia através de Tamahag e pedra. Luke observava de perto e não detectou flutuação de energia de nenhuma pedra, confirmando que Arya possuía esse poder inatamente. Ela era de fato uma espada demoníaca do vento. Depois de mostrar a Luke o que Arya podia fazer, Cersei o dispensou, pois na verdade viera ali apenas por Lysa. Enquanto isso, de volta ao quartel-general noturno, o recente aparecimento de criaturas demoníacas havia colocado todos em alerta máximo. O valor de uma única espada demoníaca era suficiente para abalar uma nação inteira. O comandante exortou a todos a cumprirem seus deveres impecavelmente. Os cavaleiros presentes se reuniram com gritos destemidos, declarando que estavam prontos para morrer pela missão. O comandante ficou satisfeito com a determinação deles, mas ofereceu um lembrete. Uma pessoa deve conhecer o medo. O medo da morte te mantém no caminho certo. Ele te impulsiona a lutar até o fim e a rastejar de volta à sobrevivência. Enquanto os cavaleiros estavam reunindo seus espíritos e elevando o moral, o grupo de Lysa operava como um processador de alimentos japonês de última geração, devorando cada prato sem perder um único. Cersei procurou Lysa para que a garota lhe mostrasse os melhores lugares para comer. Ela disse a todos para comerem à vontade, pedirem o que quisessem, ora, até comprarem o restaurante inteiro se quisessem, porque todas as despesas da missão eram cobertas pelo governo. Se a liderança da cidade visse isso, provavelmente mandaria Cersei para casa arar campos e pastorear búfalos. Lysa comia com grande entusiasmo ao lado. Quem diria que tipo de trabalho Luke estava fazendo criando a filha dos outros para ela acabar assim? No meio de seu banquete entusiasmado, Lysa acidentalmente deixou escapar que Luke estaria no mercado na próxima semana para procurar uma espada demoníaca. Não estava claro por que um mestre ferreiro como ele estava tão determinado a encontrar uma. Após a refeição, os três passearam pelas ruas juntos. Arya adorava a atmosfera dali. Não havia cheiro de morte ou decadência. Cersei achou isso perfeitamente normal até ouvir sobre as experiências de Arya. Arya havia passado por muitas cidades onde os cadáveres superavam os vivos. E não muito distante disso, a própria Arya era a coisa que havia tirado inúmeras vidas. Sua idade era de aproximadamente 40 ou 50 anos, no máximo. Arya não sabia quem a havia forjado ou criado. Sua memória mais antiga era de despertar no campo de batalha da Guerra do Reino Demoníaco, 44 anos atrás. Alguém a pegou e derrubou um inimigo com um único golpe devastador, seguido por uma lâmina de vento que rasgou as forças inimigas de uma distância incrível. Vendo o poder extraordinário de Arya, os humanos começaram a se matar para possuí-la. Em sua memória, eles eram como demônios sem alma, desprovidos de compaixão, e eram de fato uma combinação perfeita para uma espada demoníaca nascida apenas para a carnificina. Arya falou disso sem um pingo de orgulho. Pelo contrário, havia um traço de tristeza em saber que ela nasceu para servir a guerra e a matança. Em toda a sua existência, Arya raramente havia experimentado momentos de paz como este. Ela realmente desejava poder ficar ali para sempre. Assim que todos estavam saboreando este breve e belo momento, uma tempestade irrompeu dentro da prisão. Os detentos de repente perderam a cabeça e sua força aumentou explosivamente. Apenas com as mãos nuas, eles arrancaram as portas das celas e escaparam. A guarda noturna avaliou rapidamente a situação e enviou unidades de combate. Cersei queria se juntar à luta, mas o capitão se adiantou e a impediu. Sua missão era mais importante do que a de qualquer outra pessoa. Ela tinha que proteger a espada demoníaca o tempo todo. Então, Cersei ficou para trás enquanto o capitão liderava os outros cavaleiros para a batalha, no momento em que ele viu o estado insano dos detentos. Ele sabia que eles haviam sido dominados por parasitas comedores de cérebro. Esses eram os mesmos monstros que haviam construído um exército massivo para o Lorde Demônio 44 anos atrás. Qualquer um escolhido como hospedeiro estava além da salvação e só podia ser morto. E assim os cavaleiros não tiveram outra escolha senão abatê-los sem piedade. Cersei estava inquieta em casa, incapaz de ficar parada por um segundo sequer. Vendo isso, Arya trouxe-lhe uma espada. A missão de Cersei era proteger a cidade, o lugar onde Arya pretendia ficar para sempre, não era mesmo? Motivada pelo incentivo de Arya, Cersei pegou a espada e saiu para lutar. Ela logo avistou o cavaleiro enlouquecido e atrás dele a figura misteriosa vestida de preto. Cersei estava prestes a se aproximar quando eles sumiram. Ao mesmo tempo, um civil transtornado surgiu atrás dela. Arya explicou a situação rapidinho. O que estava diante deles não era mais humano. A única forma de salvá-lo era desferir um golpe de misericórdia. Mas Cersei não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Ela nunca tinha tirado uma vida antes, e não podia começar agora. Mesmo um único golpe que derrubou o homem encheu Cersei de culpa. Lysa queria intervir e ajudar, mas Luke a segurou. O esquadrão noturno chegou e gritou para ela acabar com a criatura. Cersei ficou paralisada e imóvel, forçando outro cavaleiro a resolver a parada. Ele estava profundamente decepcionado com a atitude dela como lutadora. Seria melhor ela largar a cavalaria de vez.
Arya via as coisas de outra forma. Cecily era uma cavaleira justa que não tratava a vida humana como algo sem valor nem matava sem hesitar. Foi justamente essa compaixão que fez Arya reconhecer Cicely e desejar que ela se tornasse sua mestra. Se esse dia chegasse, Arya não seria mais uma espada que tirava vidas, mas uma que as protegia. Cicely nem ousava se imaginar como mestra de Arya. Ela não passava de uma espadachim novata com habilidades tão precárias que era como se não tivesse nenhuma. Como poderia ela empunhar uma espada demoníaca tão poderosa quanto Arya? O que ela queria agora era treinar sem parar e provar a Luke que merecia a espada que ele forjaria. Arya riu de bom grado. Que amor apaixonado. Se Cecily deixasse Luke botar as mãos naquele atestado de boa conduta, 10 katanas seriam fitinha. Cecily suspirou. Luke já tinha visto, e no entanto não havia nenhum cabo de espada para mostrar a ninguém que suas mãos pudessem se tornar uma máquina de matar novamente. Mas as palavras que Cecily acabara de proferir já corriam o risco de serem quebradas. Amanhã seria o festival de comércio da cidade independente para atrair visitantes e impulsionar o crescimento. O lorde da cidade queria exibir a espada demoníaca em público. O Homem de Preto certamente apareceria e causaria o maior caos para tomar a espada. O capitão concordou com a previsão, mas era também uma chance de capturar o mentor por trás de tudo e eliminar a ameaça que espreitava nas sombras da cidade de uma vez por todas. Cecily chegou bem na hora de ouvir a discussão deles. O capitão deu a ela uma missão especial. Amanhã, ela seria a responsável por segurar Arya no palco, se apresentando para o público. Sabendo que isso era extremamente perigoso e poderia fazer Arya ser levada, Cecily foi perguntar a Luke sua opinião. Se ele fosse forçado a colocar alguém que queria proteger numa situação de perigo, o que faria? Luke disse que jamais colocaria essa pessoa numa posição onde pudesse enfrentar tais ameaças. Mas se fosse absolutamente necessário, ele arriscaria a própria vida para protegê-la. Com a resposta de Luke, Cecily soube o que tinha que fazer. Ela voltou e contou a Arya sobre o plano do dia seguinte. Arya não estava nem preocupada nem com medo. Ela acreditava que Cecily faria um ótimo trabalho protegendo-a. Na manhã seguinte, Luke perambulou pelo mercado procurando uma espada demoníaca, mas não achou nada. A Arya era uma lâmina de qualidade, mas não atendia aos requisitos dele. No local do leilão, Cecily estava visivelmente nervosa, então todos a provocaram. Se ela se saísse bem, alguém poderia querer levá-la para casa como noiva. Luke poderia até aparecer. Cecily retrucou perguntando como ela poderia se casar com um homem mais pão duro que cola. Luke passou por ali e ouviu. Sem dizer uma palavra, ele simplesmente foi embora. Quando chegou a hora da apresentação, Cecily e Arya subiram ao palco. Depois que Arya se transformou, Cecily empunhou a espada e liberou uma lâmina de vento que disparou e estraçalhou o alvo. A multidão lá embaixo explodiu em aplausos animados. Cecily tinha acabado de soltar um suspiro de alívio pela apresentação bem-sucedida quando avistou o cavaleiro enlouquecido. Bem sobre o coração dele, uma luz roxa brilhou sob seus pés, uma chama se acendeu, irrompendo num tornado de fogo que perfurou direto o céu. Quando o tornado de fogo sumiu, um demônio surgiu diante de todos. O esquadrão noturno tinha vindo preparado. Esferas de energia posicionadas ao redor da área dispararam raios que prenderam o demônio, e os soldados começaram a se mover para uma formação de cerco. Eles estavam super confiantes em seus preparativos. No entanto, o demônio lá dentro apenas se debateu por um instante antes de disparar chamas de seu corpo que estraçalharam os pilares. O raio que o prendia foi neutralizado, chamas azuis irromperam das mãos do demônio, e ele lançou fogo para frente, criando uma explosão massiva. Aqueles pegos na explosão foram incinerados até não sobrar nem cinzas. Cecily teve a sorte de ser apenas jogada para trás, mas no processo ela deixou Arya cair. O demônio estava esperando exatamente por isso. Ele avançou, pegou a espada e a brandiu. Um único golpe enviou explosões que se espalharam pelos arredores. Fogo e vento se combinaram, amplificando o poder destrutivo de Arya a um grau aterrorizante. Após a explosão, Cecily sentou-se em desespero. Luke correu para a cena e a instou a sair se não quisesse morrer. Cecily se recusou a abandonar Arya. Fazer isso significaria quebrar sua promessa. Ela implorou a Luke para se juntar à luta. Ele recusou na hora. Não projete sua própria impotência em mim. Mesmo depois de ser rejeitada tão diretamente, Cecily não desistiu. Ela estava disposta a oferecer tudo em troca da ajuda dele. Se Luke quisesse dinheiro, Cecily trabalharia até a morte. Se Luke quisesse usar o corpo dela para satisfazer seus desejos, ela cederia. Liz ouviu isso e ficou tão comovida que começou a chorar. Diante disso, Luke não pôde mais recusar. Ele interviria, mas só conseguiria criar uma abertura para acabar com o demônio. Quem daria um fim a isso teria que ser ela. Para derrotar o demônio, Luke precisava forjar outra espada mágica. As chamas do demônio eram tão intensas que qualquer espada comum derretia ao contato. Mesmo a espada mágica só conseguia feri-lo 3 vezes, por isso Luke não podia fazer isso sozinho.
Seguindo o plano, Luke terminou de forjar a lâmina e avançou pela chuva de fogo do demônio. Seu corpo se movia fluidamente enquanto ele atacava cada abertura que o demônio de fogo revelava. Cada golpe era eficaz, fazendo o demônio uivar de agonia. No terceiro golpe, o braço do demônio foi decepado, e a espada do demônio mergulhou direto no chão. Cecily estava esperando por este momento. Ignorando o fato de que o cabo da espada estava em brasa, ela avançou e a agarrou. Cecily mudou da defesa para o ataque, liberando uma lâmina de vento mirando direto à frente. O demônio revidou com uma bola de fogo para contra-atacar. Os dois ataques colidiram num confronto feroz. Cecily não ficou parada esperando o resultado. Ela despejou ainda mais energia em seu golpe. O vento à frente avançou com maior força, rasgando o ataque do demônio. Aproveitando o momento em que o demônio não conseguia se recuperar, Cecily avançou e enfiou a espada direto no coração dele. Uma luz roxa irrompeu do peito do demônio, e o vento da área a amplificou, carregando-a por toda a cidade como um anúncio de que tudo finalmente havia terminado. No rescaldo, o Esquadrão Noturno perdeu o rastro do Homem de Preto mais uma vez. A batalha custou à cidade muitos bravos guerreiros que sempre estiveram prontos para lutar quando chamados. Em troca, eles ganharam o juramento de uma nova companheira. Depois de tudo o que aconteceu, Arya escolheu ficar lado a lado com Cecily como uma camarada de armas. Daqui em diante, ela não era mais uma espada demoníaca que tirava vidas, mas uma espada que protegia a cidade. Algum tempo depois, a cidade voltou ao seu ritmo normal. Lisa, como sempre, acordou bem cedinho para buscar água. As tias da vizinhança a adoravam. Lisa era tão diligente e trabalhadora que cada uma delas secretamente desejava que sua família pudesse um dia ter uma nora igualzinha a ela. Depois de buscar água, Lisa foi recolher o pagamento das casas que haviam encomendado trabalhos de forja. Geralmente, o pagamento vinha em forma de bens, comida, bebidas e necessidades diárias em vez de dinheiro, o que era mais conveniente para o dia a dia, e lhes poupava viagens à cidade. Lisa era pequena de estatura, mas ter sido criada na casa de um ferreiro lhe deu uma força incrível. Ela carregava uma caixa enorme de volta para casa com a mesma facilidade como se estivesse empurrando um carrinho. Chegando em casa, Lisa preparou o café da manhã e depois foi acordar aquele molenga preguiçoso do Luke. Depois de comer, Luke confirmou com Lisa se alguém na vizinhança havia feito pedidos de forja. Se não, ele começaria a fabricar novas ferramentas para uso diário. Lisa lembrou Luke com entusiasmo sobre forjar uma espada para Cecily. Ele cortou o assunto na hora, sem dinheiro, sem incomodá-lo. Os dois trabalharam duro na forja da manhã até o meio-dia. No momento em que saíram para comer, os dois parasitas apareceram. Vendo a cara azeda de Luke, Cecily disse a ele para simplesmente falar o que quiser. Fazer uma cara de prato não ficava bem em ninguém. Ele deveria simplesmente sumir e dar um pouco de paz ao mundo. Toda vez que os dois se encontravam, eles discutiam como se não pudessem comer sem brigar antes. Depois de um tempo, Luke e Cecily finalmente pararam de ir e vir. Além de vir para uma refeição grátis, Cecily também queria perguntar sobre pacotes de demônios. Já havia ocorrido 2 incidentes envolvendo demônios. Pacotes de demônios eram tipicamente formados através da pedra Tamarragani, junto com sangue e carne humana. Uma vez selado o contrato, nem a alma nem o corpo pertenciam mais ao humano. Cecily queria saber o que exatamente existia dentro do corpo humano que fazia os demônios desejá-lo tão desesperadamente. Era a canção da morte inscrita no coração de cada pessoa. Era o chamado que invocava demônios para este mundo. Havia muitas maneiras de ler a canção da morte, mas todas eram extraordinariamente cruéis. Por exemplo, um pacto com o ar exigia abrir o peito do contratante para ler a canção, ou usar um espelho para que eles mesmos a lessem. Foi justamente por causa de práticas tão selvagens e desumanas que muitas regiões baniram os pactos demoníacos por completo. O clima ficou pesado depois de ouvir tudo isso. Arya rapidamente sentiu a tensão e aliviou as coisas brigando pela comida. Depois da refeição, Lisa voltou ao trabalho. Cecily se ofereceu para ajudar de longe. Mas Lisa recusou. Ela se sentia genuinamente feliz sempre que podia fazer algo por Luke. A garota não pedia muito. Contanto que tivesse comida para comer e roupas para vestir, ela estava satisfeita. O sinal mais óbvio era o guarda-roupa dela. Ela possuía apenas 3 roupas no total. Sabendo disso, no dia seguinte, Cecily levou Lisa e Luke para um passeio na cidade. Ela esperou até que Lisa estivesse absorta em explorar antes de puxar Luke de lado para falar sobre criar uma criança. Ele precisava levá-la para fazer compras ou para comer fora pelo menos uma vez por semana. Lisa tinha uma casa, um teto e um emprego. No entanto, ela parecia tão desleixada que era doloroso de ver. Ele sequer percebia que a garota estava em idade de crescimento. Pela primeira vez, Luke foi repreendido ao silêncio por Cecily e não tinha ideia de como responder. Era difícil culpá-lo totalmente. Lisa havia sido acolhida quando era uma criança pequena.
Sem um laço de sangue, os dois tinham dificuldade em se comunicar. Luke nunca realmente entendeu o que Lisa precisava ou queria. Percebendo isso, quando Lisa quis comprar roupas novas, Cecily empurrou a garota para uma loja, ajudou-a a tirar as medidas, então se afastou discretamente para que Lisa terminasse de escolher sua roupa e saísse para andar com Luke. Cecily queria impulsionar o relacionamento deles, para ajudá-los a se entenderem melhor. Ela não podia simplesmente deixar Luke tão alheio e indiferente, mas ela rapidamente ficou frustrada e profundamente decepcionada. Lisa tinha acabado de comprar roupas novas e Luke nem a elogiou, muito menos olhou para elas. Pelo caminho, Lisa tentou várias vezes iniciar conversas, apontando com entusiasmo isso e aquilo. Mas ele não deu a mínima atenção e apenas continuou marchando reto. Cecily, escondida num beco, não aguentou mais. Ela explodiu, querendo dar um tapa na cara de Luke e exigir uma explicação para aquela atitude, e pensar que ela tinha falado tão bem dele para Lisa, dizendo que Luke realmente se importava profundamente, mas simplesmente não sabia como expressar. Pensando bem, Cecily queria desesperadamente engolir cada palavra que havia dito. Arya tentou segurá-la, atraindo olhares curiosos e confusos dos transeuntes que se perguntavam se a ruiva tinha problema de mordida. No caminho para casa, Lisa continuou tentando puxar a conversa. Ela falou sobre todo tipo de coisa, mas Luke respondeu com a mesma atitude desinteressada. Na maioria das vezes, suas respostas nem passavam de 2 palavras. Finalmente, Lisa reuniu toda a sua coragem e perguntou se sua roupa nova estava bonita. Quando Luke não disse nada, Lisa não conseguiu mais segurar e começou a chorar. Mas então, inesperadamente, ele se aproximou e colocou algo na cabeça dela. Lisa tirou e descobriu que era um pequeno chapéu. Não servia muito para bloquear chuva ou sol, mas combinava perfeitamente com sua roupa nova. Luke se importava com a garota, mas insistiu teimosamente que só o tinha comprado porque esperou tanto que o pegou por impulso. Não significava nada. Lisa, que estava à beira de chorar de frustração, finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de felicidade. Um homem tão bruto como Luke não era sem coração, afinal. Ele simplesmente não tinha ideia de como criar uma garota. Não era de se admirar que, até hoje, ele não tivesse nenhum cachorro nem uma namorada em seu nome. Algum tempo depois, o problema encontrou seu caminho até a casa dos homens novamente. Cecily e Arya foram perseguidas por um grupo misterioso. O objetivo deles era nada menos que tomar a espada demoníaca Arya. Cecily foi encurralada por 3 atacantes sem ter para onde correr. Reconhecendo o quão grave a situação parecia, 3 contra 1 significava que ela seria enterrada ou cremada, então ela os desafiou a lutar 1 contra 1 se tivessem coragem. Ela disse isso sem realmente esperar que eles jogassem limpo. Mas para sua surpresa, 2 deles realmente se afastaram. A que permaneceu puxou o pano que escondia sua identidade. Era uma garota empunhando uma espada absurdamente massiva. Ela avançou agressivamente contra Cecily. Em toda a luta, Cecily sempre escolhia bloquear e defender passivamente em vez de atacar e tomar a vantagem, porque acreditava que, não importa as circunstâncias, seu oponente ainda era uma pessoa que não merecia morrer. Essa mentalidade a colocou numa situação difícil, enquanto Doris a dominava constantemente, desferindo a espada e deixando um corte em seu rosto. Pior ainda, Doris balançou para cima e arrancou a espada das mãos de Cecily. Arya viu isso e correu, instando Cecily a usá-la antes que ela acabasse 7 palmos abaixo da terra. Cecily resistiu a princípio, mas a oponente era agressiva demais, então ela agarrou Arya e liberou seu poder contra uma árvore próxima como demonstração de força. Se voltassem agora, não haveria problema, mas se continuassem forçando, descobririam quem realmente tinha a mordida. Cecily pensou que tinha levado a melhor. No entanto, Doris também não era uma lutadora comum. Ela ergueu sua espada grande e começou a canalizar energia. Quando a lâmina desceu, uma onda de energia da terra disparou direto em Cecily. Ela ergueu uma barreira de vento para bloquear o ataque. Demorou um pouco até que a energia de Doris fosse totalmente neutralizada. As duas se chocaram violentamente mais uma vez antes de se separarem. Cecily explorou sua vantagem de alcance, deixando Doris em alerta. Doris reuniu energia novamente e enfiou sua espada no chão. A dela era uma espada demoníaca da terra. Ela manipulou o chão sob os pés de Cecily, abrindo um buraco que a engoliu. Sentindo o perigo, Arya gerou automaticamente um pequeno tornado que empurrou Cecily de volta para cima. Aproveitando os 5 segundos em que sua oponente ficou paralisada em choque, Cecily liberou uma rajada de vento que mandou Doris pelos ares. Uma das outras viu sua colega cair e avançou. Cecily estava prestes a avisá-la, perguntando se ela não tinha assistido à luta, quando uma lâmina de repente disparou em sua direção e raspou em sua guarda de braço. Esta era a espada demoníaca da esperança. Ela podia estender e retrair à vontade, anulando completamente a vantagem de alcance de Cecily. Depois de demonstrar o quão perigosa ela era, Margot não se conteve e intensificou seu ataque. Cecily ergueu outro escudo de vento para absorver os golpes. Parecia que ela estava na defensiva.
mas quando ela desviou a espada, a força residual da colisão enviou um choque por todo o corpo de Margot, fazendo-a ceder e desabar. Vendo isso, a última avançou. Cecily não perdeu tempo e lançou seu ataque. A garota simplesmente ergueu sua espada e o vento de Cecily desapareceu como se tivesse sido engolido por completo. O nome dela era Penélope, e ela empunhava o que era conhecida como a espada demoníaca que mata espadas demoníacas. Após sua apresentação, Penélope avançou numa tempestade implacável de ataques. Cecily se manteve firme e bloqueou com compostura. Percebendo que uma pessoa sozinha não conseguiria derrubar Cecily, todas as três avançaram juntas, revezando-se num ataque coordenado. Presa no cerco, Cecily não tinha como revidar. Eles a espancaram no chão e brincaram com ela como uma boneca de pano. Cecily não era a única com problemas. Na forja de Luke, o problema também havia chegado. Uma garotinha chamada Charlotte apareceu anunciando que era uma princesa, e queria levar Luke de volta à corte real para trabalhar. Ela declarou isso como se estivesse fazendo um favor a ele, sem se importar em perguntar se ele estava sequer disposto. Luke imediatamente mandou a pirralha sumir, de qual hospício ela escapou. Charlotte se recusou a ir embora. Em vez disso, ela informou a Luke que tinha que levar absolutamente ele e a espada demoníaca com ela. Ouvindo isso, Luke percebeu que Cecily estava em perigo. Ele correu para fora para salvá-la. Charlotte não ia deixar isso acontecer. Ela atacou com sua espada demoníaca de chama negra para detê-lo. A pirralha pensou que o tinha encurralado, mas para sua incredulidade, Luke facilmente cortou cada bola de fogo ao meio. Charlotte se recusou a aceitar o que estava vendo e continuou atacando. O resultado era o mesmo toda vez. Luke caminhou em direção a ela e Charlotte tropeçou para trás em terror, caindo e acidentalmente enfiando sua espada no chão. De volta com Cecily, apesar de estar sendo espancada, ela ainda se recusava a ceder. Sua determinação irritou Doris e as outras o suficiente para considerarem acabar com ela. Bem naquele momento, o grupo de Luke chegou. Ele tinha acabado de forjar uma espada mágica e a brandiu em direção a Doris e suas companheiras. Uma rajada massiva de vento as varreu para trás e as jogou contra uma parede. As três, que momentos antes eram tão ferozes, agora jaziam no chão como um monte de lixo. Pouco depois, a liderança da cidade foi informada e convocou todos para resolver as coisas. Charlotte mais uma vez invocou seu status de princesa para deixar o Lorde da cidade ciente de suas intenções. Ele recusou categoricamente. Nem Luke nem Arya poderiam sair. Charlotte exigiu um privilégio especial condizente com seu status real, e ofereceu comprar Arya a qualquer preço. Cecily ficou furiosa. Arya não era mercadoria, ela era uma pessoa viva, que respirava, e eles estavam falando em comprá-la e vendê-la. Além do mais, esse grupo havia atacado primeiro com a intenção de roubar. Então, que tipo de negociação era essa? Alguém devia dar um calendário para cada um, para ver se eles se situavam no tempo, né? O Capitão da Noite suspirou depois de ouvir tudo aquilo. A política era um nó cego, uma verdadeira confusão. As coisas nunca eram tão simples quanto a gente queria. O senhor da cidade, por sua vez, foi direto ao ponto com a própria preocupação. Charlotte era mesmo da realeza? Porque nenhum representante do Império com quem ele já lidou agiu de forma tão esquisita assim. Charlotte sacou uma espada como prova de sua identidade. Ela era uma princesa que havia retornado do exílio. Anos atrás, quando sua mãe e o imperador estavam apaixonados, a imperatriz ficou com ciúmes e obrigou a mãe a fugir. Antes disso, o imperador havia dado essa espada à sua mãe como um sinal de reconhecimento. Foi graças a ela que Charlotte tinha coragem de se chamar princesa do Império. Tudo o que o senhor da cidade tinha que fazer era contatar o Império e confirmar. Enquanto isso, Charlotte queria ficar na casa de Cecily. Cecily recusou sem pensar duas vezes. Mas a questão aqui era dinheiro. Escravos do capitalismo sabiam que problemas difíceis não se resolviam só com dinheiro, mas com muito dinheiro, ou melhor, uma fortuna. Então Cecily concordou a contragosto. Ela levou Charlotte e suas 3 guarda-costas para comer. 4 garotas comendo como uma frota naval inteira. Elas pediram uma mesa cheia de comida e não deixaram nem o cheiro. Elas comeram tanto que o dinheiro que Cecily tinha em mãos não deu nem pro cheiro. No final, a dívida caiu no colo da família Campbell. Cecily deve ter aprontado muito em outra vida para ter que aturar essa princesa. Depois de se empanturrarem, o grupo todo seguiu para a casa de Cecily. Charlotte era bem esperta, já que Cecily era uma cavaleira, e portanto, de posição nobre. A casa dela seria bem melhor que qualquer estalagem, e era exatamente por isso que Charlotte tinha batido o pé para ficar com ela. O único problema era que a casa de Cecily não era luxuosa, grandiosa nem elegante como as de outros nobres. Era certamente mais bonita que a casa de uma pessoa comum, mas para uma família nobre há 3 gerações, era de uma simplicidade que chegava a ser constrangedora. Ainda assim, ter um teto era melhor do que não ter nenhum. Um lugar para ficar era melhor que ficar na rua, né? Assim que as 4 estavam prestes a entrar, Tel, a governanta da família, surgiu com uma aura tão imponente que fez o grupo todo congelar na hora.
Charlotte tentou usar a carta da princesa, exigindo saber se Theo sabia com quem estava lidando, mas foi totalmente inútil. Nesta casa, a governanta era a chefe, a patroa. A equipe aqui só obedecia à família Campbell. Não era qualquer um que podia entrar e começar a dar ordens. Além disso, elas não tinham ouvido o ditado: sem trabalho, sem comida, e nesta casa, sem trabalho, era soco na cara e sem choro. Assim que Theo terminou de falar, arrastou as 4 para dentro e as vestiu com uniformes de empregada. Doris e as outras não reclamaram de usar os uniformes, mas Charlotte era outros 500. Nesta casa, todas as criaturas vivas eram iguais. Se ela não obedecesse, Theo daria um soco daqueles direto na cara. Doris e seu grupo não aguentaram mais e avançaram contra Theo, prontas para resolver na base da porrada. Num piscar de olhos, Theo deu um peteleco na cabeça de cada uma, e todas estavam estateladas no chão. Charlotte viu isso e não ousou protestar mais. No entanto, Fio também não aceitaria Cecily sentada de braços cruzados, só dando ordens. Fio deu um sorriso tão desprovido de humanidade que deu um arrepio na espinha de qualquer um. Cecily sentiu que algo estava muito errado e tentou correr, mas já era tarde demais. Theo a agarrou pela gola e a arrastou para dentro. O que se seguiu foi uma boa sacudida, daquelas inevitáveis. Cecily acabou não tendo outra escolha a não ser virar empregada. Enquanto fazia umas compras, Cecily encontrou Luke. Ela se sentiu envergonhada de encarar o rei do sarcasmo vestida daquele jeito. Mas ele não soltou uma única piadinha. Em vez disso, ele a olhou com aquela roupa e disse que ela até que estava bem gata. Apenas um elogio, e Cecily ficou tão envergonhada que não soube o que fazer. Ela deu um soco de rachar o chão no rosto de Luke e saiu correndo. Ele ficou lá, paralisado, sem entender nada. Mas que diabos, o que essa maluca tinha na cabeça? Ela saía socando as pessoas à torto e à direito. Cecily voltou para casa e ajudou a todos a limpar o depósito. O grupo de 4 de Charlotte pode ter parecido arrogante e cheia de si, mas elas eram incrivelmente eficientes. Qualquer tarefa que lhes fosse dada, elas davam conta do recado. Cecily, por outro lado, era a própria desastrada em pessoa. Tudo o que ela tocava caía no chão. O grupo de Charlotte seguindo atrás dela só para limpar as bagunças que ela criava já era cansativo demais. Não foi até o final da tarde que todas as tarefas que Phil havia atribuído foram finalmente terminadas. Elas foram recompensadas com um banho quentinho e durante a folga, as garotas tiveram a chance de conversar. Cecily estava curiosa para saber por que Charlotte era tão jovem, mas já tinha que viajar tanto e fazer coisas tão perigosas. Charlotte não queria exibir seu status. Quando sua mãe estava viva, ela nunca mencionou o pai de Charlotte ou a família real, mas seu olhar sempre se perdia naquela direção. Mesmo em seu leito de morte, ela não disse uma palavra sequer sobre seus últimos desejos. Mas Charlotte sabia, lá no fundo, que sua mãe queria voltar para a família real e ser reconhecida pelo imperador. Era por isso que Charlotte tinha que fazer tudo o que podia para ser reconhecida pelo império. Depois do banho, todos foram presenteados com um banquete. A comida caseira de Theo merecia nota 10, sem tirar nem pôr. Cada pessoa comeu como se não houvesse amanhã, tipo um triturador industrial japonês. Enquanto Theo governava a casa com mão de ferro, a mãe de Cecily, Lucy, era a doçura em pessoa. No momento em que Charlotte a viu, lembrou-se de sua própria mãe, tão doce quanto. Enquanto Lucy bordava, Charlotte espiou de fora e acabou sendo vista sem querer. Lucy não ficou nem um pouco irritada ou chateada. Ela chamou a garota para dentro e a ensinou a bordar como uma dama de respeito. Cecily flagrou a cena e sorriu. Parecia que Charlotte não era tão chata assim, afinal de contas. Alguns dias depois, enquanto as 4 voltavam para casa depois de fazer compras, cada uma delas sentiu que a vida ali era realmente uma maravilha. Doris estava rindo e conversando alegremente quando percebeu que havia soltado a língua demais. Charlotte não podia ficar ali para sempre. Ela tinha que voltar para a família real e realizar o desejo de sua mãe. Margot, preocupada que Charlotte ficasse triste, rapidamente disse que não era nada demais, nada para se alegrar tanto. Mas Penélope discordou. Fazia uma eternidade que ela não via a princesa rir. Isso provava que aquele lugar era realmente feliz. No entanto, essa era apenas uma parada, um pit stop na jornada delas. Elas seguiriam a princesa para onde ela quisesse ir. Palavras fáceis de dizer, mas talvez quando chegasse a hora de realmente partir, nenhuma delas saberia se teria coragem de ir em frente. Naquela noite, Doris e seu grupo estavam dentro de casa jogando cartas e rindo juntas. Elas perguntaram por que Cecily era tão gentil com elas, já que tinham vindo para cá com a intenção de roubar o território dela. Cecily respondeu sem rodeios. Ela não achava que ninguém ali fosse uma pessoa má. Ser gentil com alguém era simplesmente uma coisa do coração. Ela não precisava de nada em troca, de verdade. Charlotte ouviu tudo de fora e foi para o quarto de Lucy. A silhueta de Lucy era idêntica à de sua mãe quando ela ainda estava viva. Lucy notou a garota do lado de fora e a chamou para entrar. Charlotte se abriu de coração. Ela sabia que teria que ir embora assim que a resposta do Império chegasse. Mas tantas vezes uma voz lá no fundo sussurrava: apenas pare, fique aqui para sempre.
Se ela fizesse isso, o que seria do desejo da sua mãe que já se foi? Lucy olhou para Charlotte por um momento. Na sua opinião, os pais só queriam a felicidade dos filhos, viver cada dia com alegria, fazendo o que Charlotte quisesse fazer. Era isso que a mãe dela também teria querido, com certeza. Para qualquer pai, isso era sempre a mais pura verdade. Na manhã seguinte, Charlotte recebeu a resposta do Império. Eles não reconheciam seu status de princesa, de jeito nenhum. Princesa. Nenhum membro da família real existia com o nome de Charlotte E. Firi Beecher. A herança que provava sua identidade era uma farsa, e a espada demoníaca tinha sido obtida ilegalmente. O Império exigiu que o senhor da cidade confiscasse tudo e punisse Charlotte conforme a lei. Ao ouvir isso, Charlotte congelou como se tivesse levado um choque ali mesmo. Todo o seu esforço e luta tinham ido por água abaixo. O marido e pai em quem ela e sua mãe confiaram todos esses anos se recusava a reconhecê-las. Charlotte desabou na hora. Ela não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Seu pai não reconhecia a própria esposa e filha. Pior, ele queria que elas fossem punidas por se passarem por membros da realeza. Cecily não conseguia suportar tanta crueldade tão sem coração. Ela implorou ao senhor da cidade e ao capitão dos cavaleiros para fazerem algo. Eles não podiam deixar a família real fazer o que bem entendesse. O melhor a fazer era manter Charlotte ali permanentemente, nunca a deixando sair ou ser entregue ao Império de jeito nenhum. Todos entenderam a intenção da realeza de negar seu próprio sangue e calar a boca da testemunha. Mas o problema era que a cidade simplesmente não tinha como proteger Charlotte. Este era um assunto político extremamente delicado e complexo. Protegê-la daria ao Império um motivo legítimo para atacar, mas entregar Charlotte era algo que nem o senhor da cidade nem o capitão teriam coragem de fazer. Como poderiam ser tão cruéis assim? Cecily estava incerta sobre as intenções deles, então deixou sua posição bem clara. Não importa o que aconteça, ela protegeria Charlotte. Esse foi o juramento que ela e Arya fizeram quando lutaram juntas, lado a lado. Naquela noite, a mesa estava novamente cheia de comida deliciosa, como sempre, mas ninguém conseguia sequer tocar na comida. Charlotte se levantou e saiu. Doris e as outras a seguiram. Em um lugar onde poucos podiam ver, Charlotte chorou com a alma de soluçar. Todas aquelas expectativas apenas para receber uma negação total, sem mais nem menos. Tudo era simplesmente cruel demais para uma criança como ela, coitada. Na manhã seguinte, todos seguiram suas rotinas como de costume. Charlotte olhou para baixo e viu Doris ainda cheia de energia, ajudando Theo a carregar água e levando um cascudo na cabeça quando fazia algo errado. Ao meio-dia, o senhor da cidade convocou a todos de novo. Ele havia encontrado uma solução que protegeria tanto a cidade quanto a vida de Charlotte: o exílio para a monarquia. A monarquia e o Império eram rivais ferrenhos há anos. Quando o Império ordenasse a punição para uma princesa não reconhecida, ninguém ousaria acolhê-la, a não ser a monarquia. Claro, deixar Charlotte ir deliberadamente colocaria o senhor da cidade e o capitão numa saia justa, mas um simples pedido de desculpas na capacidade oficial do capitão daria um jeito na situação. Charlotte sabia que a monarquia não a acolheria incondicionalmente. Tinha que ter um porém, uma pegadinha. A monarquia queria que Charlotte contasse tudo o que sabia sobre o Império. Ela paralisou. Isso significava trair o Império, a pátria onde ela e sua mãe nasceram e cresceram. Charlotte nunca, jamais, em tempo algum concordaria com isso. Mesmo que significasse a morte, ela não aceitaria o exílio de jeito nenhum sob essas condições. Cecily se viu em uma posição impossível, uma verdadeira encruzilhada, dividida entre a paz da cidade e a vida de Charlotte. Sempre que estava em dúvida, ela ia perguntar a Luke. Cecily se perguntou em voz alta, sem entender, por que Charlotte não aceitaria um plano tão bom, tão vantajoso. As pessoas precisavam de um motivo para viver. Sem um, elas vagariam por cada dia como zumbis, sem rumo. Para fazer alguém se desapegar, você tinha que mostrar a eles o que valia a pena viver. Pegue Lisa, por exemplo, ela poderia viver em qualquer lugar, contanto que Luke e Cecily estivessem por perto. Ao ouvir isso, Cecily lembrou-se daqueles momentos em que todos estavam felizes, juntos. Ela rapidamente correu de volta para lhes contar o que realmente valia a pena viver. Em casa, só Theo, Lucy e Charlotte tinham ficado. Doris e as outras tinham sumido sem deixar rastro. Cecily sentiu que algo estava errado e foi para o arsenal. As três estavam tentando arrombar e pegar de volta suas espadas demoníacas, planejando continuar seu plano original de capturar Arya e Luke, e então voltar à corte real para provar a identidade de Charlotte, de uma vez por todas. Cecily falou até a boca secar, usou todos os argumentos possíveis, mas ainda não conseguiu convencê-las a parar. Então ela as deixou pegar suas espadas demoníacas de volta e lutar contra ela. Marga canalizou o poder através de sua espada demoníaca da esperança e desferiu um golpe com força feroz. Cada canto da casa tremeu a cada golpe dela. Mas Cecily era uma lutadora diferente do primeiro encontro delas. Suas habilidades de combate haviam se tornado muito mais afiadas. Ela entendeu como acumular energia e liberá-la num único golpe preciso que jogou Margot no chão. Penélope chegou, viu o que aconteceu e atacou furiosamente. Ela se manteve firme e trocou golpes de perto, sem dar trégua, desferindo cortes afiados como navalha, sem dó. No início, Cecily ainda conseguia a parar, mas gradualmente cortes começaram a aparecer em seu corpo. E então ela levou um chute veloz como um raio que a derrubou no chão. Cecily não se rendeu.
Ela se levantou e correu para ganhar distância. Penélope a procurou na escuridão e foi emboscada por uma explosão repentina de energia da espada. Como sempre, Penélope simplesmente ergueu sua espada demoníaca para absorver o golpe. Mas Cecily já tinha antecipado isso. De longe, ela reuniu energia na base da lâmina para gerar um impulso poderoso para a frente. A energia da espada podia ser absorvida, e o combate corpo a corpo era uma batalha perdida. Mas um golpe tão poderoso e rápido que não dava para bloquear era outra história. Cecily se lançou como um furacão em direção a Penélope. Um estrondo trovejante ressoou. Penélope foi arremessada com a mão perfurada pelo golpe. Seu corpo inteiro estava dilacerado pela dor e incapaz de se levantar. A última a avançar foi Doris. As duas se chocaram como um furacão. Seu plano arruinado deixou Doris furiosa da vida. Ela não conseguia entender por que Cecily era tão teimosa em impedi-las de qualquer jeito. Cecily explicou que tentar provar a identidade de Charlotte era um ato sem sentido e pura tolice. O Império não reconhecia Charlotte e a mataria assim que a visse. Doris entendeu isso, mas enquanto fosse o que Charlotte queria, ela e suas camaradas iriam até o fim, mesmo que isso as matasse. Doris cravou sua espada no chão e liberou uma onda massiva de energia. Cecily fez o mesmo movimento para contra-atacar. A colisão de suas energias foi tão imensa que a área inteira tremeu, de verdade. Quando a poeira baixou, Doris estava derrotada no chão. Charlotte chegou bem na hora de testemunhar tudo. Cecily a insistiu para ir para a monarquia e parar de se agarrar a essa família real. A essa altura, ela já tinha 3 pessoas dispostas a dar a vida por ela. Ela não precisava de mais ninguém de verdade. Charlotte sabia que isso era verdade. Mas e o desejo de sua mãe? Ela deveria viver como uma traidora e abandonar aquele último desejo? Cecily gritou. Se não podia aceitar a realidade, então que pegasse uma espada e lutasse. Charlotte realmente fez o que Cecily disse, só para ter sua espada jogada longe, seguida por um tapa de Cecily tão poderoso que parecia castigo divino. A partir daquele dia, Charlotte Efiribikia estava morta e enterrada. No dia seguinte, o Império recebeu as 4 espadas demoníacas e partiu. Charlotte havia entendido as palavras de Cecily e aceitado a partida delas. Antes de voltar à vida normal, Charlotte mencionou Siegfried, aquele que havia aparecido do nada e entregado a elas as 4 espadas demoníacas. Aquele que estava mexendo os pauzinhos por trás de tudo. Talvez a situação de Charlotte não fosse tão simples quanto todo mundo pensava. Algum tempo depois, Cecily ganhou um dia de folga. Ela planejava passá-lo treinando e malhando, mas sua mãe tinha outras ideias. Você é uma jovem, e no seu dia de folga quer levantar peso em vez de sair com um gatinho? Você é realmente tão sem jeito para romance? No momento em que Cecily pensou em Luke, ela ficou toda sem jeito, uma bagunça. Sua mãe viu aquela reação e soube que tinha um alvo em vista. Ela imediatamente ordenou a Phil que arrastasse a filha para dentro, encontrasse algo bonito para ela vestir e a expulsasse de casa. Cecily foi colocada em um vestido justo que realçava seu busto enorme, cintura fina e pernas longas que não acabavam mais. Nota 10, sem tirar nem pôr, mas Cecily só se sentia constrangida, morrendo de vergonha. Ela se escondia e se esquivava toda vez que alguém passava por perto. Ela se lembrou da atitude de Phil e da ameaça de sua mãe. Se ela não desse um jeito hoje, poderia se considerar sem teto na Rua da Amargura. Cecily pensou em pedir ajuda a Aria, mas Aria só jogou mais lenha na fogueira. Cecily estava parada no meio da rua, morrendo de ansiedade, quando esbarrou no dono de uma forja, por acaso. Vendo que ela parecia estar de bobeira, ele pediu que ela acompanhasse um cliente que precisava consertar uma espada curta até a forja do Luke. No momento em que Luke viu o visual de Cecily, ele perguntou que nova aprontação ela estava fazendo. Primeiro um uniforme de empregada, agora um vestido. Ela estava mudando completamente de vida? Ouvindo seu tom pingando o cheiro inconfundível de provocação, tipo um perfume fedorento, Cecily queria muito dar um soco nele. Felizmente, Lisa tinha bom gosto e sabia reconhecer coisas boas. Seus elogios ajudaram Cecily a manter a calma. Sem mais enrolação, Cecily apresentou o cliente atrás dela. Luke pegou a espada e a examinou rapidamente. Apesar de haver apenas um único arranhão na superfície, ela não tinha conserto. A lâmina estava estilhaçada por dentro, completamente. Lisa sugeriu que fizessem pelo menos uma manutenção para ver no que dava. Duraria o que desse para durar. Hoje era um dia especial para Luke. Ele saiu na frente, deixando Lisa em casa para trabalhar. Cecily foi convidada a ir junto. Ela erroneamente pensou que era um encontro e ficou tão atrapalhada que tropeçou e deu de cara no chão depois de poucos passos. Que mico. Luke notou seu comportamento esquisito, mas não a provocou como sempre fazia. Em vez disso, ele começou a falar sobre a Lisa. Depois do incidente do chapéu, a garota continuou agradecendo-o sem parar, o que o fez perceber o quão insensível ele tinha sido todo esse tempo. Um verdadeiro cabeça oca. Ele não tinha certeza se viver com ele era bom pra Lisa, de verdade. Cecily achou que sim, claro. A garota não estava feliz morando com ele, poxa. Luke sentiu-se um pouco mais aliviado com isso. Ele jurou que protegeria Lisa, custe o que custasse.
A razão pela qual Luke era tão determinado era Lyssa, uma Lyssa diferente, que tinha morrido há 3 anos. Foi o demônio selado dentro daquela montanha que tinha levado a amiga de infância de Luke para sempre. Cecily ficou muito surpresa ao saber disso, de verdade. Ela tinha pensado que era apenas um demônio de lenda, uma história antiga. Não, ele existia de verdade, e Luke o tinha visto com os próprios olhos, sem dúvida. 3 anos atrás, Luke e Lyssa seguiram o pai dele para o trabalho. Como sempre, o velho os trancou do lado de fora antes de entrar para forjar as coisas. Lyssa usou o tempo para exibir alguns movimentos de espada, mostrando seu progresso, né? A katana que ela empunhava era a primeira que Luke tinha forjado, feita especialmente para sua amiga de infância. Durante um momento de puro tédio, Lyssa sugeriu que explorassem a caverna de petróleo, um lugar que diziam ser perigoso e onde ninguém devia pisar, de jeito nenhum. Luke estava quase recusando, mas Lyssa o provocou, perguntando se ele era um medroso. Então os dois se aventuraram lá pra dentro, no lugar onde a tragédia começou. Um olho gigantesco escondido na rocha se abriu e olhou para os dois. Lyssa sentiu o perigo na hora e empurrou Luke para trás dela, apontando sua espada para a frente, pronta para tudo. No final foi um gesto inútil, ela foi levada pelo demônio sem chance. O pai de Luke também morreu naquele mesmo dia enquanto os procurava. Luke se atormentava toda vez que lembrava daquele dia terrível. Todos os outros tinham lutado enquanto ele corria, covardemente. Ele continuava se perguntando por que não tinha sido ele a morrer no lugar dela. Por trás do exterior rude e mal-humorado, havia um coração cheio de cicatrizes, uma dor profunda. Luke não sabia por que havia trazido Cecily aqui e contado a história toda pra ela. Talvez fosse porque ela e Lyssa eram tão parecidas, de verdade. Os dois caminharam juntos por um bom tempo antes de se separarem. De volta a casa, Lyssa estava polindo uma espada quando de repente falou. Ela sentiu uma tristeza profunda e persistente na lâmina. A mulher, um tanto surpresa, explicou. Era a espada da misericórdia dos cavaleiros. Quando um guerreiro estava ferido sem salvação, essa lâmina cumpria o último dever, concedendo-lhe a libertação. A espada foi um presente de um pai à filha, antes de partir para a batalha. Ele prometeu que, não importa o que acontecesse, mesmo que morresse, encontraria o caminho de volta para que a filha pudesse, enfim, libertá-lo. Mas o destino foi cruel. No instante em que retornou, testemunhou o demônio arrancar sua filhinha. Assim que a história terminou, Lyssa finalizou a manutenção. A mulher pegou sua espada e partiu para relatar o ocorrido. Ela viera à casa de Luke não só para consertar uma espada, mas para procurar alguém ligado ao inimigo de seu mestre. Por pura coincidência, essa pessoa era Lyssa. O velho cavaleiro, ao ouvir isso, sacou sua espada demoníaca. Luke avistou de longe a silhueta de alguém se aproximando com uma espada de forma incomum. Antes mesmo de cumprimentar o visitante, o homem disparou um raio para o céu. Desse exato ponto, uma esfera de energia desabou sobre a casa. Luke agarrou Lyssa e saltou para o lado, desviando. O atacante golpeou novamente. A energia elétrica fez Luke hesitar se deveria sequer tentar cortá-la. Enquanto deliberava, o velho cavaleiro lançou um ataque veloz, direto em Lyssa. Quando Luke percebeu o que acontecia, parecia tarde demais. Contudo, no exato instante em que a esfera de energia estava prestes a atingir Lyssa e esmagá-la, ela subitamente desviou do curso e disparou para o céu. O velho cavaleiro gritou: "Elsa, por quê? O inimigo está bem ali." Ele tossiu um bocado de sangue. Esse era o preço de sacrificar seus próprios órgãos em troca do poder da espada demoníaca. Percebendo que o objetivo do dia estava fora de alcance, ele recuou, deixando para trás os destroços da casa de Luke. Na manhã seguinte, Cecily ouviu a notícia e correu. Será que foi graças àquela cliente maravilhosa que eu trouxe que isso aconteceu? Cecily pensou que Luke a estava culpando e estava prestes a socá-lo, quando Arya confirmou que ele estava certo. Arya havia visitado a casa de Luke na noite anterior, procurando por Cecily, e encontrou Elsa, a mesma cliente que Cecily havia apresentado. Elsa não era humana, era uma espada demoníaca, embora o oponente claramente tivesse Lyssa em sua mira. Luke sentiu que ele próprio também era um alvo, afinal, ele era um ferreiro. Havia muitas coisas neste mundo que as pessoas comuns desconheciam, como a existência de Valvenil e tudo conectado a ele. Aquele demônio foi selado em Haussmann por uma espada sagrada, mas a espada sagrada estava chegando ao fim de sua vida útil, coitada. Luke era o responsável por forjar uma nova espada sagrada para continuar suprimindo Valbenil. A prova de que o demônio estava perto da liberdade era a crescente presença de corpos espirituais, ou para ser mais exato, matilhas demoníacas e canções da morte aparecendo com frequência cada vez maior. Corpos espirituais eram a maldição de Valbenil sobre o mundo, semeada quando foi selado. O primeiro Lorde de Haussmann era de fato um homem notável. Ele havia descoberto uma forma de converter a maldição em energia, transformando algo mortal em uma fonte de energia incrivelmente útil para a humanidade.
O conselho do Lorde da cidade também estava se reunindo para discutir essa mesma questão. O tempo estava se esgotando, e Luke ainda não conseguia forjar uma espada sagrada. Um dos presentes então sacou uma espada e declarou ser a espada sagrada. Luke não era o único capaz de forjar uma. Todos ali olharam para a lâmina com excitação e antecipação. Apenas uma pessoa, compreendendo o que realmente estava por trás de tudo aquilo, sorriu fracamente e se afastou. Luke também se perguntava o que lhe faltava. Seria um material especial, habilidade insuficiente ou talvez não ódio suficiente por Valbenil? Ele não conseguia encontrar a resposta, embora outros aparentemente pudessem. Luke não odiava o demônio que matou seu pai e Lisa. Ele odiava a si mesmo, sua própria impotência e covardia de 3 anos atrás. Cecily estava frustrada que Luke soubesse tanto e carregasse tantos fardos, mas nunca compartilhasse nada disso com ela, nenhum pingo. Arya entendeu a questão. Algumas coisas eram melhor deixar desconhecidas, não é mesmo? Saber apenas adicionava preocupação sem o poder de mudar nada. Havia uma certa felicidade na ignorância. Naquela noite, Arya queria fazer algo divertido para animar a todos. Então ela foi fazer compras na cidade. Encontrou Elsa, e as duas conversaram um pouco. Arya sempre se perguntou o que tornava as espadas demoníacas em forma humana, como ela, diferentes daquelas em forma de arma. Por que nasceram? Qual era o verdadeiro propósito por trás de sua existência? Arya tinha tudo agora, mas temia que um dia tudo desaparecesse, e ela estaria vagando novamente, sem rumo. Segundo Elsa, espadas demoníacas eram o ódio de Valbenil por este mundo. O demônio não ressentia a humanidade, mas sim aquele que o havia criado. Arya lembrou-se do encantamento que cantava ao transformar Slaygod. Elsa já havia entendido isso há muito tempo. Ela queria desesperadamente matar Valbenel para se libertar. Mas uma espada demoníaca não podia agir independentemente, dependia inteiramente de seu mestre. Era por isso que seu único objetivo agora era matar Lisa, custe o que custar. Naquela noite, Elsa foi para casa e insistiu para que seu mestre parasse. Se ele continuasse assim, morreria, era um fato. O Homem de Preto chegou bem naquele momento. Sob sua influência, o velho cavaleiro pegou sua espada e foi atrás de Luke mais uma vez. Luke não hesitou em sacar sua lâmina e enfrentá-lo. Parecia que os dois teriam uma batalha de verdade, mas o Homem de Preto interceptou Luke. Em vez disso, o velho cavaleiro avançou direto, forçando Cecily a intervir e lutar. O confronto entre eles foi feroz, e a energia de suas colisões enviou ondas de choque por toda a parte. Após uma breve luta, Cecily foi arremessada para trás. A espada de raio era verdadeiramente formidável, eficaz à distância e devastadora de perto, um perigo. Cecily teve que lutar com unhas e dentes apenas para manter sua posição. Do lado de Luke, ele conseguia igualar o Homem de Preto golpe por golpe, até que o homem liberou o poder de sua espada demoníaca das trevas, um poder assustador. A energia escura não apenas corroía tudo o que tocava, mas fazia apodrecer e decair. Luke levou um golpe e sua carne começou a se soltar como se fosse cair a qualquer momento, uma cena horrível. Lisa viu isso e quis sair correndo, o que teria dado ao velho cavaleiro a abertura perfeita para atacar. Felizmente, Cecily reagiu a tempo e estilhaçou o raio que se aproximava. O velho cavaleiro gritou de raiva, furioso. Ela é o demônio, ela é Valbenel, por que você está no meu caminho, hein? Em sua fúria e angústia, ele disparou outra barragem de raios em Lisa. Cecily não hesitou nem por um segundo. Ela levantou uma parede de vento inflexível que bloqueou cada raio. O velho cavaleiro não conseguiu sustentar o ataque por muito tempo. Ele tossiu sangue e desabou, mas ainda se recusava a desistir, teimoso que só. Com sua última gota de força, o cavaleiro apontou sua espada para o céu. Quando a abaixou, um raio devastador atingiu Cecily. Ela, por sua vez, também não recuou. Ela concentrou sua energia e liberou uma torrente massiva de vento. As duas forças colidiram violentamente no ar. Naquele momento, Arya e Elsa se encontraram mais uma vez. Este encontro final não era para que se tornassem amigas, mas para acabar com tudo, no sentido mais literal da palavra. O raio do cavaleiro foi estilhaçado. Elsa deu um passo à frente e recebeu o golpe que se aproximava. Em seus últimos suspiros, o velho cavaleiro puxou sua couraça, expondo o peito. Elsa pegou a lâmina da misericórdia e a cravou direto em seu coração, cumprindo o dever. Quando o velho cavaleiro morreu, sua espada demoníaca quebrou em duas, e Elsa desapareceu. Ninguém entendeu o que acabara de acontecer, foi um mistério. Todos os olhos e perguntas se voltaram para o Homem de Preto, procurando uma resposta. Matar seu mestre era o dever da espada demoníaca. Mais cedo ou mais tarde, Arya mataria Lisa também. Correndo nas veias daquela criança estava o sangue de Valbenil. Foi o próprio Luke quem havia matado a Lisa original 3 anos atrás, para criar um demônio, um meio de escapar de Valbenil. Acreditem se quiser. Depois de entregar essa revelação bombástica, o Homem de Preto arremessou uma onda massiva de energia escura em Luke. Enquanto Luke estava ocupado cortando o ataque, o homem simplesmente desapareceu. Todos olharam para Luke esperando uma negação, mas em vez disso, ele confirmou que o que o homem havia dito era a mais pura verdade. Sua confirmação deixou todos atônitos no lugar, mas eles sabiam que havia coisas que valiam a pena perguntar e coisas que era melhor deixar em paz, sem mexer.
O que importava agora era dar ao velho cavaleiro caído um enterro adequado. Após o incidente, Cecily desenvolveu um vago sentimento de aversão por Lisa. Ela parou de trazer Aria para as refeições como costumava fazer, o que deixou Lisa muito triste. Luke sentiu que isso era apenas normal. Afinal, os dois estavam vivendo juntos antes de tudo isso, então poderiam muito bem continuar, não é? Lisa perguntou a Luke se era realmente assim que ele se sentia. A pergunta o fez congelar por um longo tempo, incapaz de encontrar as palavras, observando em silêncio enquanto ela se afastava para fazer suas tarefas. Cecily agonizou sobre o assunto, mas não conseguia encontrar uma maneira de desatar o nó, de jeito nenhum. Arya a desafiou de lado. Se tanto você quanto Lisa fossem demônios, isso mudaria alguma coisa? Você pararia de ser próxima a elas, é isso? Ela deveria pensar em como Lisa olhou para Cecily na primeira vez que se encontraram e se perguntar se algo era diferente agora. Cecily seguiu o conselho de Arya e lembrou. Nada havia mudado, absolutamente nada, ainda era o mesmo sorriso brilhante e inocente. Ela decidiu que, uma vez que suas tarefas estivessem concluídas, iria à casa e daria à garota um pedido de desculpas sincero. Hoje era o dia da conferência de Valvenil. Todos se reuniram para discutir a questão. Cecily avistou o Homem de Preto andando na carruagem do Império. Durante sua luta com Luke, seu rosto havia sido revelado e era inconfundivelmente a mesma pessoa, sem sombra de dúvida. Sem perder um único segundo, Cecily sacou sua espada e atacou, mirando cortar sua cabeça. Mas seus guarda-costas apareceram ainda mais rápido para bloqueá-la. Cavaleiros próximos correram, a contiveram e apreenderam sua espada. Que situação! Quando o capitão dos cavaleiros chegou, ela rapidamente explicou que este era o homem, o de preto que estava puxando as cordas por trás de tudo, o verdadeiro vilão. O capitão ficou surpreso com sua descoberta, mas não havia evidências para confirmar sua identidade. Embora Charlotte o tivesse mencionado anteriormente como Siegfried e Luke chegasse à cena a tempo de apoiá-la, ainda não era suficiente. Ele era o comandante das forças militares do Império, veja bem. Esse título sozinho era suficiente para fazer a cidade pensar muito cuidadosamente antes de prendê-lo, especialmente quando tudo permanecia tão obscuro. No final, todos entraram na sala de conferências. Luke apresentou a espada sagrada, mas ela ainda estava incompleta, e então um bando de velhos inúteis, que não haviam realizado absolutamente nada, começou a soltar o verbo, ou, para ser mais exato, a humilhar Luke. Eles mencionaram como ele havia transformado Lisa em um demônio, então passaram para insinuações vulgares sobre suas atividades noturnas. Cérebros que não são usados para pensar, mas que delegam todas as decisões ao amigão lá de baixo, só podiam produzir pensamentos desse calibre, não é mesmo? Luke não disse nada. Cecily, sentada ao lado dele, sentiu seu sangue ferver a ponto de querer genuinamente sacar sua espada e cortar cada um desses velhos cachorros sem dó nem piedade. Quanto mais ele cedia, mais eles pressionavam, levando Cecily cada vez mais perto do limite. Para impedi-la de perder o controle, Luke teve que mandá-la para fora. A conferência de humilhação continuou sem interrupção, para o desgosto de todos. Dentro da conferência, o Império descaradamente propôs levar Luke de volta ao seu território sob o pretexto de forjar a espada sagrada. Todos entenderam a verdade. Eles simplesmente queriam explorá-lo sem mais nem menos. A monarquia tinha intenções semelhantes. O Lorde de Houseman viu através de seus esquemas e imediatamente recusou, encerrando qualquer discussão adicional sobre o assunto. Cecily voltou para casa arrastando os pés em derrota. A primeira coisa que ela fez foi pedir desculpas a Lisa. Lisa não a culpou de forma alguma, nem um pouquinho. Afinal, quem poderia agir normalmente depois de repente descobrir que seu amigo era um demônio? Pelo contrário, Lisa sentiu-se profundamente culpada. Ela era pequena e parecia com a Lisa original, mas sua personalidade era completamente diferente, um contraste e tanto. Talvez Luke sentisse dor sempre que olhava para alguém que era metade igual e metade não. Mesmo assim, Lisa não tinha nenhum desejo de deixar o lado de Luke. Ela queria fazer tudo o que podia para ajudá-lo, de verdade. Seja cozinhar, lavar roupa, varrer o chão ou arrumar, ela faria tudo. Ela queria fazer tudo. Ouvindo isso, algo clicou dentro de Cecily uma epifania. Ela correu para a conferência de Valbenil e declarou ousadamente o que realmente havia acontecido 3 anos atrás. Luke não sacrificou Lisa para se salvar, de forma alguma. Foi a própria Lisa quem havia realizado o ritual da Canção da Morte e forjado o pacto com um demônio para salvar seu amigo de infância, a pessoa que ela amava. Durante o processo do contrato, qualquer um com conhecimento básico entendia que ninguém poderia forçar outra pessoa a isso contra sua vontade, é óbvio. As pessoas ali reconheceram a lógica, mas teimosamente se recusaram a ceder. E se Luke tivesse de alguma forma coagido Lisa naquela época, hein? A prova era simples. Lisa possuía habilidades de forja. Se ela tivesse sido forçada, por que Luke não teria escolhido criar um demônio mais forte que Valbenil, em vez de um com habilidades de ferreiro, me diz? A verdade era que no fundo de seu coração, Lisa sempre quis ficar ao lado de Luke e apoiá-lo. Era só isso. Luke havia entendido isso há muito tempo, mas se recusava a aceitar. Era precisamente por isso que ele nunca conseguiu forjar a espada sagrada para suprimir Valbenel. No fundo, tudo o que ele sempre quis foi forjar uma espada que nunca quebrasse, uma espada perfeita. Uma que pudesse proteger a Lisa do passado, assim como a Lisa do presente. Siegfried explodiu em risadas zombeteiras depois de ouvir isso. Ela estava falando de amor? Isso poderia, por acaso, derrotar o poderoso demônio que estava selado?
Cecily não perdeu tempo com palavras. Ela sacou a espada de Luke e a cravou na mesa. Se ele não acredita nela, que tente cortá-la com sua espada sagrada. Siegfried fez exatamente isso sem pensar 2 vezes. E no primeiro confronto, a espada de que ele tanto se orgulhava não conseguiu durar nem um único segundo. A ponta de suas lâminas quebrou e voou direto para o líder da delegação do Império, quase mandando o coitado para o andar de cima. Depois daquela demonstração, ninguém ousou desafiar as habilidades de forja de Luke. Siegfried, no entanto, estava fervendo de humilhação, uma fúria contida. Incapaz de conter sua raiva, ele convocou demônios para atacar a cidade. Ao mesmo tempo, Luke e Lisa estavam tendo uma conversa honesta sobre o futuro. Ele não queria que Lisa pensasse que era apenas uma sombra de sua velha amiga, de jeito nenhum. Ele realmente se arrependeu de ter dado a ela o nome Lisa, não porque ela havia crescido com uma personalidade diferente da original, mas porque percebeu o quão tolo ele havia sido. No final, tudo o que Luke queria era que Lisa vivesse como quisesse e nunca se escondesse atrás da sombra de outra pessoa, de forma alguma. Lisa, por sua vez, disse a Luke que nunca se sentiu sobrecarregada ou infeliz vivendo com ele. De agora em diante, eles estavam no mesmo barco, navegando juntos, lado a lado. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, um monstro saltou da água. Luke o cortou, apenas para um enxame inteiro começar a surgir, sem parar. Cecily pulou direto na luta sem hesitar. Ela lutou com determinação feroz, embora os resultados fossem outra história inteiramente, para ser sincero. Luke exterminou todo o bando enquanto Cecily conseguiu um, e sua espada quebrou no processo. Que azar. Verdadeiramente indescritível. Não era só aqui. A cidade inteira estava sob cerco, um caos total. Em toda parte, cidadãos estavam sendo massacrados impiedosamente. Edifícios estavam em chamas, transformando essa cidade, outrora pacífica, em uma zona de guerra. Dizem que quanto mais velha a floresta, mais potente é a especiaria. E o Capitão da Noite provou o ditado certo. Velho, mas nem um pouco fraco. Ele enrolou 2 pesos enormes no pescoço de um monstro, o puxou para o chão e deixou os mais de 100 irmãos atrás dele caírem em cima para uma surra coletiva, sem dó. Mas os humanos não eram os únicos que podiam pedir reforços, não. Os demônios fizeram o mesmo, e o campo de batalha ficou mais feroz e intenso a cada minuto que passava. Cecily rapidamente retornou e se juntou à luta. Graças a ela e Arya, a vantagem voltou para o lado da humanidade. Do lado de Luke, ele estava prestes a ir encontrar Siegfried e enfiar algo desagradável onde o sol não bate, quando um monstro o emboscou. Felizmente, Luke reagiu rápido o suficiente para cortá-lo em pedaços. Uma ponte quebrada custou a Lisa algum tempo para dar a volta, um atraso e tanto. Quando ela chegou, Luke já havia ido sozinho para enfrentar Siegfried. Os dois eram inimigos jurados por eras. No momento em que se viram, ambos sacaram suas espadas, cada um ansioso para espetar o outro sem hesitar. Enquanto Luke estava em combate com o Homem de Preto, Lisa correu para Cecily em lágrimas para relatar a situação. As coisas aqui estavam sob controle, então Cecily decidiu ir apoiar Luke. No caminho, ela foi interceptada pela atendente de Siegfried. A oponente não possuía uma espada demoníaca, mas era incrivelmente poderosa, um verdadeiro desafio. As rajadas de vento comuns de Cecily não conseguiam sequer arranhá-la. Em vez disso, foi Cecily quem foi constantemente encurralada pela magia da mulher. No exato momento em que estava prestes a cair, Cecily aproveitou uma abertura e liberou uma colossal rajada de energia eólica. Contudo, abriu um longo rastro no chão, atravessou uma parede e deixou um buraco enorme. Quando a mulher aterrissou, ela havia perdido toda a capacidade de lutar e não conseguia se mover. Estava acabada. Depois daquele ataque devastador, Arya reverteu para a forma humana. Ela havia gastado muita energia e não conseguia mais continuar lutando, estava exausta. De volta ao campo de batalha de Luke, Siegfried empunhava sua espada demoníaca corrosiva e quase havia quebrado a katana de Luke. Quando ambos se comprometeram a uma carga final, a katana de Luke quebrou. Uma ferida abriu em seu lado e ele desabou. Vendo isso, Cecily e Lisa correram. A vantagem decisiva deixou Siegfried extremamente confiante, pensando, quanto mais, melhor. Cecily estava desarmada, mas se recusou a recuar. Ela deu um passo à frente e usou seu próprio corpo para bloquear o avanço de Siegfried. Aos olhos do inimigo, isso era ridículo. Um cavaleiro sem espada não passava de um alvo fácil, uma presa. Mas para Luke, era uma demonstração de absoluta resolução. Uma vez que você se compromete com algo, você o leva até o fim, custe o que custar. Meias medidas não apenas o matariam, mas também condenariam as pessoas que você amava. Ignorando o fato de que seu corpo estava mostrando sinais de falha, Luke chamou Lisa e começou o processo de forja. Siegfried não acreditava que ele pudesse conseguir com aquela ferida e esperou pelo momento final, confiante. Mas as coisas aconteceram de forma muito diferente do que ele imaginava. Luke vomitou um bocado enorme de sangue, mas ainda não desabou. Seu corpo inteiro se manteve firme enquanto ele executava cada etapa de forja com precisão. Um feito e tanto. Quando a espada foi sacada, ela ostentava uma lâmina azul infundida com esperança. Luke a entregou a Cecily. Corte aquele bastardo agora mesmo, sem hesitar. Com a katana que ela sempre sonhou em mãos, Cecily não perdeu mais um segundo. Ela avançou. A lâmina azul e a escuridão colidiram em uma chuva de faíscas. Incapaz de quebrar a espada, Siegfried tentou dominar Cecily com força bruta.
Este foi seu erro fatal, um erro crasso. Ela angulou sua lâmina para cima e a encaixou profundamente em sua espada. Para o choque de todos, a espada demoníaca quebrou em duas. Um espetáculo! Cicely aproveitou o momento, saltou e desferiu um golpe vertical com sua lâmina. A espada perfurou o peito de Siegfried, mas pareceu atingir seu limite e quebrou. Graças a isso, ele foi apenas gravemente ferido, não morto, por pouco. Percebendo que ficar mais tempo significava a morte certa, Siegfried olhou para os três com olhos venenosos. Lembrem-se do meu rosto? Então ele desapareceu, mais rápido que um raio ou um cachorro correndo por um campo aberto. E assim a batalha chegou ao fim. Luke foi tratado com um pacto de ar para curar suas feridas. Ele estava prestes a descansar, mas Cecily recusou. A batalha lá embaixo na cidade ainda estava furiosa, um verdadeiro inferno. Como cavaleira, ela não podia se dar ao luxo de descansar em um momento como este de jeito nenhum.